Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Thiago Vilas Boas, Head Comercial da RJ Investimentos. E eu sou Guilherme Shigami, broker da mesa de renda variável da RJ Investimentos. E hoje mais um fechamento de mês, nosso segundo, referente a fevereiro. Mas antes uma pergunta, Thiago. Aproveitou o carnaval? Aproveitei, me diverti, leve, né? Tô sabendo que você aproveitou mais que eu, inclusive, mas como eu sempre digo aí, quem me conhece sabe, né? A gente tem que estar sempre se divertindo, então me diverti um pouco sim, Gui. E você? Não, com certeza. Estamos no Rio, a gente tem que aproveitar, né? Mas, bom, trazer alguns tópicos principais aqui do mês agora, falar um pouco aí de mercado, panorama geral, e eu acho que o assunto principal que ainda está na mesa, ainda assim, é o conflito Rússia e Ucrânia. Mas, por favor, Thiago, vamos trazer alguns dados primeiro. Sim, importante até a gente falar, né? Apesar da gente estar aqui e o nosso país é um país aí que a gente tem inúmeros problemas, mas graças a Deus guerra não é um deles, né? A gente continuar aqui trazendo uma mensagem de que as coisas acabem da melhor maneira possível, com o mínimo de mortes possíveis, e continuamos aqui na torcida para que essa guerra entre Rússia e Ucrânia se encerre da melhor maneira possível e mais rápido possível. Dito isso, né, por mais que a gente tenha tido inclusive dados muito importantes, né, no mês de fevereiro, posso citar aqui o crescimento do PIB americano em 2021 em 7%. Poderia falar aqui um pouco sobre as ações da Meta, né, que é a dona do Facebook, do Instagram, talvez até a plataforma que você está nos assistindo nesse momento, que veio ali com um resultado abaixo do esperado e teve uma queda muito forte. Mas na verdade não, quando a gente está vivendo um momento de guerra, a principal tópico e o que direciona praticamente todos os ativos nesse momento é isso. E aí, Gui, queria te ouvir aqui, primeiro, quando a gente pensa aqui, antes da gente entrar até na parte de internacional para depois ir para o Brasil, me fala aqui o que teve de melhor e o que teve de pior quando a gente olha o mês de fevereiro na parte aí de rentabilidades, né? Perfeito, Thiago. A gente já trouxe isso na semana passada, no fechamento, mas acho que vale de novo destaque. A grande alta da semana, do mês no caso, foi Sul América, né, com o deal junto da Redditor, aquisição, junção de sinergias muito forte dentro do setor de saúde, então ganhou destaque ali com uma alta acima de 30% no mês, então realmente bem expressivo. E na contramão a gente tem Banco Inter, né, com uma queda bem expressiva também, se destacando entre a pior queda do mês, e muito puxado pelo setor de tecnologia global, tá? Então, se a gente pegar o par relativo, que é o Nubank, teve uma queda muito expressiva também ali na semana passada, e por ter justamente essa correlação, a gente acaba vendo o Banco Inter seguindo esse mesmo caminho. Mas o Ibovespa em si, né, trazendo um dado um pouco maior, fechou no azul. Então a gente está falando aqui de uma queda não muito expressiva, mas de 0,89% de alta, então o Ibovespa ainda assim se mostra resiliente nesse cenário de guerra, nessa contramão aí do mundo. E aí, assim, é óbvio, bom lembrar, né? O Brasil é bolsa com muita commodity, né? Inclusive, quando a gente olha lá as 5 maiores altas, a gente vai ver o dado de Vale, né? Frequentando ali entre as 5, e Vale é muito relevante dentro do índice, né? Petrobras não está entre as 5 maiores altas, mas também teve uma alta expressiva, principalmente por conta da alta do petróleo. E quando eu olho lá para a parte das quedas, né? Acho bacana a gente falar também, além do Inter, quando a gente olha a pior queda lá, a gente vai falar de Qualicorp, teve um resultado bem aquém aí, e teve uma queda ali na casa dos 30%, né, um pouco acima. Quando a gente olha para outros ativos, né, a gente está em tempo de guerra, Perfeito. a gente sabe que época de incerteza, muitas vezes o mercado corre para determinados ativos, né? E aí, por muitos e muitos anos, toda vez que a gente viveu alguma guerra, podemos citar algumas aqui, né? Poxa, invasão do Iraque, você tem, acho que a própria Afeganistão lá atrás, enfim. A gente sempre viu uma corrida para metais preciosos, mas acho que deve ser muito provavelmente a primeira vez que o ativo que mais se valoriza no início de uma guerra não é um metal precioso. Eu queria que você comentasse isso também, Gui. Perfeito. Inclusive, entre muitos da área, chamam ele de o ouro digital, né, que é o Bitcoin. Então, realmente ele tem esse aspecto deflacionário, mas lógico, a gente está falando de um ativo aqui que nem se compara com ouro em termos de historicidade, né? A gente está falando do ouro tem mais de 5 mil anos, enquanto Bitcoin tem aproximadamente 10, né? Mas enfim, realmente foi o ativo de destaque, fechou uma alta em fevereiro com 9,18%
E chama muita atenção porque realmente a gente começa a enxergar talvez esse comportamento das criptos em momentos de conflito. Mas ainda assim é muito cedo para falar, viu, Thiago? Não, perfeito. E tem um outro ponto também, né? Vinha de uma queda muito expressiva, né? Quando Perfeito. a gente olha, inclusive, o acumulado em 22, apesar da gente estar só com 2 meses, né? Completamos aí o segundo mês do ano, mas no acumulado do ano, quando eu olho o fechamento de fevereiro, tá? É importante, a gente está aqui falando início de março, mas a gente não vai comentar os dados de hoje, né? A gente até teve uma alta aí posterior ao fechamento de fevereiro, mas ele ainda vinha acumulando queda ali na casa de 13% quando eu olho o dado fechado final de fevereiro, tá? Mas o ouro não deixou de ter o seu brilho, né? Perfeito, Não tão perfeito. grande, mas teve o brilho. Qual foi o dado aí do fechamento de ouro, que é sem dúvida a principal quando a gente olha, principal metal precioso, quando a gente vê esse tipo de crise aí, pelo menos nas últimas, primeira vez que outro ativo mas como que foi o fechamento do ouro? Maravilha. Só trazendo um pouco de contexto, né? Em momentos como esse de conflito, a gente vê uma aversão a risco maior, né? Então, gera uma incerteza no radar para o investidor e, naturalmente, ele vai buscar ativos seguros, então ativos que já se provaram com o tempo e que servem como ativos de segurança. Então, sim, a gente viu o ouro fechar no campo positivo em fevereiro, ele vinha em queda, inclusive, nos últimos meses, mas justamente por esse evento pontual, a gente viu o ouro ali com uma alta de 1,49%, quase ali 1,5% de alta. Perfeito. E aí quando a gente olha, a gente falou de Bovespa já fechando 0,89, apesar de ser uma alta, né, se mostrando resiliente nesse cenário, quando a gente olha para os juros, né, o CDI, que é a referência, o CDI fechou em 0,92, a gente está falando ali que ficou o Bovespa um pouco abaixo disso. E quando eu olho lá para fora, como é que foi, e aí óbvio, a gente sempre trata aqui Bolsa Americana como as duas principais que a gente gosta de trazer os números, né? Mas como é que foi o fechamento lá fora das bolsas no mês que é o mês da invasão da Rússia na Ucrânia, e que obviamente traz volatilidade. Eu não vou saber aqui de cabeça, tá, gente, o VIX, mas sei que ele explodiu e todo mundo, para quem acompanha o mercado, sabe que é o índice ali, dito índice do medo, né? Mas que mede ali, a ideia é medir volatilidade do mercado. Ele explodiu, e como é que isso refletiu lá quando eu olho para fechamento? S&P e Nasdaq principalmente, Gui. Perfeito, Thiago. Realmente sofreram mais que Brasil, inclusive. A gente está falando aqui S&P com uma queda de 3,10%, enquanto o Nasdaq teve uma queda ainda maior, 3,4%, principalmente também pela questão do Fed, né, sinalizando o aumento de taxa de juros, apesar de já estar no radar. Então foram quedas significativas aí para os índices, né? Mas tudo bem que a gente tem que levar em consideração que os índices americanos vêm numa alta bem expressiva ali nos últimos meses, principalmente em 2021. Então, realmente, nesse momento, eles acabam sofrendo mais, tá? Eu acho que até trazer mais um pouco de contexto, né? Por que o Brasil está fechando num campo positivo versus a principal economia do mundo fechando num campo negativo? Eu vou te interromper. O nosso fechamento ele tem sido aqui, desde o início, trazendo novidades. O brasileiro não está acostumado a isso, né? O mundo vai negativo e a gente fica positivo. O contrário é comum. A nossa síndrome de vira-lata lá, a gente sempre, quando o mundo está subindo, a gente não. Agora está ao contrário. Então, desde que a gente começou o fechamento aqui, a fazer essa interação com vocês aí de casa, a gente tem visto isso como recorrente. Então, te interrompi só para trazer isso aqui, porque parece estranho, né, para quem não está tão atento assim ao mercado financeiro, para quem está chegando agora aqui, mas tem sido recorrente aqui, tanto no fechamento semanal como no mensal, a gente trazer esse tipo de informação, né? Perfeito, acho que o nosso podcast que está trazendo boa sorte para os mercados, né? Mas realmente, então a gente está vendo o Brasil na contramão do mundo, então subindo, né, enquanto a principal economia do mundo está caindo, até mais sensível em relação ao conflito. Por quê? Bom, a gente está falando de novo de um conflito inflacionário, dois principais players da cadeia de produção de energia do mundo, então Rússia e Ucrânia. Por que o Brasil acaba se beneficiando, pelo menos num primeiro momento desse cenário? Porque ele tem esse grande destaque por ser um emergente associado a commodities, né? Então, primeiro a gente vê Rússia, obviamente num cenário de conflito, o investidor tira dinheiro de lá, né? Então, enfim, acaba ficando para trás. E China, que seria o outro ali principal emergente, também está vivendo ali uma situação um pouco mais complexa.
Então, naturalmente, a gente acaba vendo nessa parte de países emergentes muito desse fluxo escoar para o Brasil. Então, o fluxo de capital estrangeiro está realmente muito expressivo nesse começo de ano. Fevereiro vai fechar agora com uma entrada de 30 bilhões de reais de fluxo de capital estrangeiro, então é muito expressivo. Lembrando que ano passado a gente fechou com um recorde ali, com 114, e a gente já está falando de um acumulado aqui de aproximadamente 60 bilhões, o que faz muito preço. Mas outro ponto importante, para onde está indo esse fluxo? Para o setor de commodities. Então, se a gente for destrinchar o Ibovespa, a gente ainda nota que economia interna, consumo interno, estou falando aqui de varejo, estou falando de construção, logística, tudo isso ainda está em patamares de preços com um acumulado de queda muito grande. O que realmente está puxando o Ibovespa é a parte de commodities, tá? Então, acho que é um ponto importante para trazer, até para a gente conseguir interpretar um pouco esses fatos. Então, sim, Brasil, por ser um emergente associado, marcado por commodities, acaba se beneficiando desse cenário, pelo menos no primeiro momento. Perfeito, Gui. E hoje teve inclusive uma notícia do Credit Suisse, né? A gente, para quem não sabe, a gente tem exclusividade, inclusive, de distribuição dos fundos deles aqui, se posicionando aí para mundo muito positivo em Brasil, tá? Muito por isso também. Quando a gente olha para vários setores, a gente olha para o preço ainda está descontado quando eu comparo com pares fora do Brasil. E aí, você falou de fluxo, de entrada de recursos, acho bacana falar aqui, né? O dólar no mês de fevereiro chegou a bater R$5. Perfeito. Só que veio a guerra, foi na quarta-feira. De quarta para quinta tem a invasão, né? Quarta passada, de quarta para quinta tem a invasão russa do território ucraniano. E ali eu já tenho uma retomada ali do dólar. Ele fechou em fevereiro 5,14, se eu não me engano. Mas representando uma queda bastante expressiva na casa ali de 4%. Né? Acho que aqui fica óbvio um alerta no sentido de que estamos falando de uma guerra dentro do território europeu, tá? Isso não ocorre desde a Segunda Guerra neste patamar, tá? A gente até teve uma ou outra intervenção militar, mas muito menor do que essa que está acontecendo. E é importante a gente continuar aqui atento aos desdobramentos, né? Mas nesse momento, quando a gente olha para o Brasil, a gente inclusive vê aí o Bovespa subindo, o dólar caindo. Inclusive isso é citado nessa carta que foi solta hoje pelo Credit Suisse, falando sobre quando o real se aprecia, a gente normalmente vê aqui a economia brasileira indo melhor do que os seus pares, tá? Mas acho que é isso, acho que, não sei se o Gui tem mais algum recado aqui para dar antes de a gente finalizar aqui. E aí, mais uma vez, queria agradecer e ficar aqui super aberto a sugestões, elogios. A gente adora quando recebe comentários lá. Então, muito obrigado. Gui, você com a palavra, mas eu por aqui já me despeço. Lembrando, divirtam-se. Perfeito. Bom, só para complementar essa última fala, realmente o dólar, no fim do mês, ele deu uma leve subida, naturalmente seguindo o mesmo caminho do ouro, né? Então o investidor procura segurança em moeda forte. E o último ponto, acho que trazer de Brasil aqui, que também é legal, é que a gente viu um corte ali de juros na parte, de impostos na parte do IPI, né? Então imposto sobre produtos industrializados, que é justamente para incentivar a economia interna, né? Então trazer um pouco esse setor que está mais amassado, vamos ver se ele começa a reagir um pouco mais agora nesse cenário. Mas da minha parte também é isso. Espero que vocês estejam gostando aqui do nosso bate-papo semanal, mensal. E basicamente é isso. Citando aqui Thiago Vilas Boas, divirtam-se.